Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Contagem regressiva para a Olimpíada 2016. Amanhã, o Mané Garrincha recebe 2 jogos do Mundial, Iraque e Dinamarca e Brasil e África do Sul. Por causa dos jogos, haverá interdição de pistas e do estacionamento da área central do plano piloto. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Quais serão os bloqueios? Onde serão os bloqueios? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os bloqueios vão ocorrer na via N1 e na via S1 lá do eixo monumental. Só que a via S1 vai ter uma faixa aí exclusiva para o transporte de ônibus. Aí um ônibus vai fazer a linha lá da rodoviária até a Funarte e uma faixa exclusiva da S1. Ou seja, ele vai fazer na contramão lá toda essa movimentação. Para falar sobre o assunto, estou aqui com o Major Augusto da Polícia Militar. Major, o que mais vai ser mudado aqui no centro da cidade? Boa noite, né? Na verdade, a interdição da via vai ser na via N1 a partir das 7 horas da manhã. A via S1 estará fluindo normalmente, né, com exceção de uma faixa, né, junto ao canteiro central, onde vai circular a linha exclusiva de ônibus, né? Haverá também uma faixa exclusiva de ônibus no Parque da Cidade, né, que vai atender as vagas para estacionamento. Nós orientamos, né, aos usuários das vias que procurem os estacionamentos do Parque da Cidade, que é o maior bolsão com 10.000 vagas, né, e que, de preferência, usem o transporte público. Agora, o brasiliense ele vai estranhar essas mudanças ou ele já vai estar acostumado? É a terceira vez que acontece, né, aqui? Exatamente, né? É basicamente muito similar ao que foi realizado na Copa das Confederações, na Copa do Mundo e agora na Olimpíada de 2016. Certo. E quando essas mudanças aí elas vão ser encerradas e o trânsito na região vai voltar ao normal? Na verdade, a operação ela se inicia às 7 da manhã todos os dias e encerra a partir de 2 horas após o término do último jogo. Então, após 2 horas do término do último jogo, as vias vão passar a ter seu fluxo normal, restabelecido. Muito obrigado, Major. Carol. Obrigada, Rodrigo. A escalação da seleção canarinho, que pega a África do Sul, será revelada somente amanhã. Mais cedo, o técnico Rogério Micali disse que está otimista na busca pelo inédito ouro olímpico para o futebol brasileiro. O momento se aproxima, mas o clima é de confiança. Pelo menos foi o que o técnico Rogério Micali deixou transparecer durante uma conversa com jornalistas na véspera do jogo de estreia da seleção brasileira na Olimpíada. Ele elogiou a qualidade do time. Nossa equipe é uma equipe com qualidade, jogadores individualmente muito bons, né? Com um possível melhor do mundo jogando com a gente. E o grande, talvez, objetivo dessa equipe é jogar como uma equipe, jogar como um time. Eu acredito que podemos fazer isso. Micali não quis revelar a escalação, mas indicou que Renato Augusto e o goleiro Everton estarão entre os titulares e que poderá convocar jogadores com idade acima de 23 anos. O técnico disse ainda que espera que o gramado do estádio Mané Garrincha esteja em boas condições para não gerar insegurança, principalmente na troca de passes. E sobre a seca de Brasília, ele disse que não há com que se preocupar, basta manter a equipe sempre bem hidratada. Em relação ao clima seco, a hidratação é o principal atributo que a gente pode utilizar. Toda vez que nós tivermos uma pequena parada, a gente tentar que o nosso jogador, né, é orientado a se hidratar para se manter no alto rendimento, manter a performance durante o jogo. Agora, a torcida é para que a seleção esteja em um bom dia e faça a estreia nos Jogos Olímpicos com o pé direito. É isso aí, né? Os técnicos das seleções do Iraque, África do Sul e Dinamarca também conversaram com a imprensa hoje à tarde. Veja. Nesta quinta-feira, antes do jogo entre Brasil e África do Sul, Iraque e Dinamarca vão se enfrentar no gramado do Mané Garrincha. O técnico da seleção iraquiana, Aider Najem, disse que os jogadores estão adorando a cidade, os centros de treinamento e que o clima seco não será um problema para eles. Nós consideramos que o Brasil é o nosso segundo país. Os nossos jogadores estão vivendo suas vidas normalmente aqui.
Já o técnico da seleção dinamarquesa, que vai enfrentar o Brasil no próximo dia 10 em Salvador, afirma que é melhor viver um dia de cada vez. Jogar com o Brasil é sempre difícil, mas neste momento eles estão focados no primeiro jogo contra o Iraque, que vai abrir as partidas masculinas de futebol dos Jogos Olímpicos. That's what my focus is at the moment. E a expectativa é grande também para os sul-africanos, que vão enfrentar a seleção brasileira. O técnico da seleção, Owen da Gama, disse que pretende fazer um bom papel na estreia, mas admitiu: o futebol do Brasil é o melhor do mundo. Não é à toa que carrega o título de pentacampeão mundial. Por isso é tão respeitado e admirado por eles. 5 times. So we really admire Brazilian football. Agora vamos falar das greves que prejudicam os serviços públicos na capital. A Polícia Civil decidiu hoje paralisar as atividades por tempo indeterminado. Além dos policiais, tem a greve da CAESB, que já dura 3 meses, e a dos metroviários, que vão trabalhar em esquema especial na Olimpíada, mas se recusam a suspender a paralisação. A greve dos metroviários já dura mais de 50 dias. Ruim para quem depende do transporte público. A minha rotina tem sido prejudicada em função de eu depender do transporte público e não poder contar com ela. Tá muito ruim para a população, né? Fica muito caótico, porque o metrô para, os ônibus também que circulam até a rodoviária também estão parando e fica muito ruim para a gente trabalhar. As negociações entre o governo e a categoria já foram intermediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, sem sucesso. Entre as reivindicações, aumento salarial. E isso, o governo disse que não será possível. A gente está gastando 81% do que a gente arrecada com o pessoal. Conceder reajustes numa situação como essa é temerário. Outra categoria que também está em greve é a dos funcionários da CAESB. Para o secretário da Casa Civil, uma paralisação injustificada. Os trabalhadores estão parados há 80 dias e querem aumento salarial de 19%. A média salarial da CAESB ela é o dobro da média salarial de todas as companhias de saneamento do país. Nós entendemos que não é justo, nesse momento, você aumentar os custos da empresa, porque você vai ter que repassar isso para a conta de água, os usuários é que vão pagar. Já os policiais civis pediram que o governo do DF intermedie um aumento salarial da categoria de 27% a 41% junto ao governo federal. Isso para a gente é muito, a gente não tem, embora a gente concorde com esse princípio da equiparação entre Polícia Civil e a Polícia Federal, isso para a gente é demais. Enquanto os serviços não funcionam 100%, quem sofre é a população. Nossa produção entrou em contato com o GDF para saber das negociações com as categorias que estão em greve, mas até o fechamento desta edição ninguém retornou às nossas ligações. As cirurgias agendadas no Hospital de Santa Maria foram remarcadas por falta de material cirúrgico e roupa de cama. A medida foi anunciada porque faltam lençóis e equipamentos cirúrgicos para pacientes com problemas ortopédicos. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que já tomou as providências para regularizar o fornecimento dos materiais. Os kits foram entregues ontem e a roupa hospitalar já foi solicitada à empresa responsável pelo fornecimento do produto. A Secretaria informou ainda que possui um grupo de trabalho para remarcar as cirurgias ortopédicas em toda a rede. No Hospital do Gama, o problema é a falta de médicos. Sem pediatras, o atendimento na emergência foi suspenso por tempo indeterminado. A medida foi anunciada hoje, depois que 4 dos 12 pediatras da unidade entraram de atestado médico. Por dia, cerca de 200 crianças são atendidas no pronto-socorro do hospital. A Secretaria de Saúde informou que o atendimento será feito no Hospital Materno Infantil, na Asa Sul, e nos centros de saúde do Gama e de Santa Maria. Disse ainda que se algum paciente atendido nessas unidades precisar de internação, ela será feita em um dos 20 leitos pediátricos do Hospital do Gama. O GDF informou que abriu processo para contratar novos médicos para a unidade. Disse ainda que o Ministério Público autorizou a contratação temporária de 137 pediatras para atender toda a rede pública de saúde. Por falar em saúde, a Comissão da Câmara Legislativa marcou para o próximo dia 15 a acariação entre a sindicalista Marli Rodrigues e o vice-governador Renato Santana. Frente a frente, eles vão ter que explicar
como sabiam de supostas propinas em contratos públicos. Novos nomes do primeiro escalão do GDF entraram na mira dos distritais. Depois dos últimos áudios divulgados, outros nomes, como o do secretário de Fazenda, João Antônio Fleury, e do subsecretário de Logística e Infraestrutura da Secretaria de Saúde, Marcelo Nóbrega, entraram no escândalo da saúde no DF. A comissão da Câmara, que investiga o pagamento de propina no setor, se reuniu para definir os próximos passos. O presidente da comissão afirmou ser evidente que a sindicalista Marli Rodrigues e o vice-governador Renato Santana mentiram durante o depoimento. Nós fomos surpreendidos logo depois com novas gravações, com novas informações, o que deixou bem claro que tanto a senhora Marli quanto o senhor vice-governador mentiram nessa CPI. Ter mentido frente aos parlamentares é vergonhoso, é lamentável. O Wellington confirmou que o ex-subsecretário de Infraestrutura e Logística da Secretaria de Saúde, Marcos Júnior, entrou com um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do DF para não comparecer à sessão agendada para a próxima sexta-feira. Para o deputado, o pedido comprova a culpa no escândalo. Por que ele não quer falar? Está preocupado com o quê? Nós vamos à justiça, vamos responder e vamos tentar evitar essa manobra. Se não falar hoje, vai falar depois. Porque com certeza absoluta já está preocupado. Algo de muito grave ele está escondendo. Para os deputados, esse depoimento seria essencial para trazer elementos relevantes para a acareação entre Marli Rodrigues e o vice-governador, marcada para o dia 15 deste mês. O DF teve 145 novos casos de cachumba em apenas uma semana, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde. De janeiro a julho, já são mais de 1.100 registros. Os homens são a maioria dos infectados, 697 no total. As regiões mais preocupantes são Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião. Não existe tratamento específico para cachumba, viu? Mas por ser altamente contagiosa, recomenda-se o isolamento do infectado por no mínimo 10 dias. A melhor forma de prevenir a doença ainda é a vacina. A cachumba é causada por um vírus e o paciente apresenta febre, calafrios, dores musculares e fraqueza. Ladrões explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária em Águas Lindas de Goiás. A polícia investiga o caso. A agência atingida fica na Avenida JK, no bairro Jardim Brasília, em Águas Lindas de Goiás. As portas de vidro foram destruídas. Os estilhaços se espalharam pelo chão. Os caixas eletrônicos foram completamente danificados pelos explosivos. Pelas imagens, dá para ver que o estrago foi grande. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Um sargento do Exército morreu em um acidente de moto hoje cedo na Épia Sul. Yuri Guimarães teve uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros ainda tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local. No momento do acidente, o militar pilotava uma moto que bateu em um caminhão e um carro. Os outros motoristas não ficaram feridos. Por causa do acidente, todas as pistas ficaram interditadas, causando um grande congestionamento. Empresas telefônicas ainda não entregaram o calendário de desligamento das antenas próximas às escolas públicas do DF. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. As empresas ainda não sinalizaram quando vão retirar as 31 antenas localizadas em terrenos de escolas públicas aqui do DF. O Ministério Público e a AGFIS estipularam que até a última sexta-feira deveria ser apresentado um cronograma de desligamento, por entender que os equipamentos podem prejudicar a saúde da população. No entanto, a determinação não foi cumprida. A recomendação do órgão é baseada em uma lei distrital que proíbe a instalação de antenas em escolas, mas está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pelas operadoras de telefonia. Como o prazo não foi cumprido, o Ministério Público pode convocar uma nova reunião para tratar do assunto e a AGFIS poderá fazer uma operação de retirada das antenas. Segundo o órgão, estudos mostram possíveis efeitos negativos causados pela radiação produzida pelas antenas
de celulares. Já os operadores de telefonia afirmam que não há estudos científicos que comprovem os efeitos. Os promotores consideram que as áreas escolares, por serem frequentadas por crianças e adolescentes que ainda estão em fase de desenvolvimento físico e também mental, podem sofrer danos por causa dos equipamentos. De volta com você, Carol. Boa noite, até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Está preso um morador de rua suspeito de matar o dono de um food truck. Hugo Tássio de Oliveira Soares já estava com mandado de prisão e se entregou hoje à polícia. O crime aconteceu no último domingo por volta de 11 horas da noite na quadra 103 do Sudoeste. O motivo é que o acusado se irritou com o barulho do gerador da Kombi e matou o trabalhador com vários golpes de faca. Voltamos a falar da Olimpíada. A partir de amanhã, os 7 centros de atendimento ao turista estarão em pleno funcionamento nos pontos de maior fluxo de pessoas. Voluntários também estão preparados para orientar os visitantes, que além dos Jogos Olímpicos, aproveitam para conhecer os monumentos da cidade. Caio e família vieram do Maranhão para acompanhar de perto os jogos de futebol dessa quinta-feira no Mané Garrincha. Chegaram cedo a Brasília para passear pela capital. O jovem está encantado com a arquitetura da cidade. O que você viu até agora, você gostou mais de qual prédio? Onde dá para ver a maquete de Brasília. Como o tempo é curto, eles deram um pulinho no Centro de Atendimento ao Turista da Praça dos Três Poderes. Mais conhecido como CAT, o centro disponibiliza informações para o turista que quer explorar melhor a cidade. Emilson também veio assistir a partida de futebol entre Brasil e África do Sul. O carioca não vinha a Brasília há 40 anos. Desta vez, trouxe a família e contou com a ajuda do CAT para decidir o percurso. Vamos passear aí, vou mostrar para a minha família a cidade e tal, que eu conheço, que eu lembro ainda da cidade. E ainda não temos o roteiro definido ainda não. A subsecretária de Políticas de Turismo explica que, ao todo, 7 centros estarão em pleno funcionamento a partir dessa quinta até o dia 13 de agosto, em pontos estratégicos. A gente inicia a abertura dos centros de atendimento que estavam fechados, né, setor hoteleiro sul e norte. A gente vai ter um CAT móvel na Catedral e uma tenda grande de atendimento na Torre de TV, que é a grande concentração dos torcedores que vão para o estádio. O CAT recebeu reforço de voluntários durante os Jogos Olímpicos. São os embaixadores do turismo. Entre eles, o Robert, que fala inglês fluente. Eu estou buscando oportunidades para ser mais produtivo, ainda mais nessa época de desemprego em alta, né? E as Olimpíadas, elas são assim, a oportunidade de uma vida, né? E eu queria poder fazer parte disso de alguma forma. Mais segurança para os turistas. Policiais militares bilíngues vão usar o WhatsApp 24 horas para atender os visitantes na Olimpíada. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Rodrigo. O atendimento aí vai ser feito em inglês, espanhol e também em francês. O número estará disponível tanto para mensagens quanto para ligações e eles vão poder relatar crimes, né, esses turistas, e também pedir intervenção policial caso eles se sintam ameaçados em uma situação de perigo iminente. Estou aqui com o comandante do Batalhão de Policiamento Turístico da PM, o Major Sérgio Guerra. Major, qual a importância dessa iniciativa? Bem, o batalhão foi criado recentemente e visa oferecer à sociedade um atendimento policial diferenciado, onde o turista estrangeiro, o turista nacional e a própria população brasiliense possa ser atendida e recebida da melhor maneira possível. E como vai funcionar esse serviço aí do telefone, do WhatsApp? Nós temos um telefone, um serviço hotline 24 horas, é um serviço bilíngue, onde durante esse período de jogos, qualquer pessoa, que houver necessidade de de solicitar uma orientação ou de estiver envolvido numa ocorrência policial, pode ligar ou enviar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp que nós iremos atender e dar a melhor orientação possível e até mesmo deslocar um prefixo para fazer atendimento no local. Esse serviço aí vai ser feito pessoalmente também, abordagens na rua? Sim, nós estamos com mais de 10 viaturas com policiais atuando em viaturas diversas dos principais locais de concentração de turistas e fluxo de pessoas durante esse período e também na orla do Lago Paranoá, onde todas as embarcações são de nossa responsabilidade. E qual o número aí para reforçar mais uma vez para o público? O hotline é o 991505577. Boa noite, obrigado, Major. Carol.
Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês aí. Veja a seguir, GDF inaugura o segundo terminal de ônibus no Recanto das Emas. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.